Capítulo 62. Viagem dos reis de Jerusalém a Belém. Vejo a caravana dos reis junto a um portão situado ao sul. Um grupo de homens os acompanhou até um vale em frente à cidade e depois voltou. Assim que passaram o vale, pararam e buscaram com os olhos a estrela no firmamento. Ao vê-la, soltaram exclamações de alegria e continuaram sua marcha, cantando suas melodias. A estrela não os guiava em linha reta, mas desviava um pouco para o oeste. Passaram por uma pequena cidade que conheço muito bem. Pararam atrás dela e oraram, olhando para o sul, em um local agradável, perto de um vilarejo. Nesse lugar, diante deles, surgiu uma fonte de água que os encheu de contentamento. Descendo de suas montarias, cavaram um poço para essa fonte, cercando-o com pedras, areia e grama. Permaneceram ali por várias horas, dando de beber e alimentando seus animais. Também tomaram sua refeição, pois em Jerusalém não puderam descansar nem comer devido às preocupações da chegada. Mais tarde vi que Jesus Cristo parou várias vezes junto a essa fonte na companhia de seus discípulos. A estrela, que brilhava à noite como um globo de fogo, parecia-se agora mais com a lua quando vista de dia. Não era perfeitamente redonda, mas parecia recortada e frequentemente estava oculta entre as nuvens. No caminho de Belém a Jerusalém, havia muito movimento de viajantes com bagagens e animais de carga. Eram pessoas que talvez voltavam de Belém após pagar os impostos, ou que iam a Jerusalém para o mercado ou para visitar o templo. Isso acontecia no caminho principal. Mas a trilha dos reis estava solitária, e Deus os guiava por lá, sem dúvida, para que pudessem chegar à noite a Belém e não chamar demasiada atenção. Puseram-se a caminho quando o sol estava muito baixo. Marchavam na ordem em que tinham vindo. Melquior, o mais jovem, ia à frente, depois Baltazar, o moreno, e por último Gaspar, o branco, por ser o mais velho. Hoje, ao entardecer, via a caravana dos reis chegando a Belém, perto daquele edifício onde José e Maria se tinham registrado e que fora a casa ancestral da família de Davi. Restam apenas alguns muros do edifício, que pertencera aos pais de José. Era uma casa grande, rodeada de outras menores, com um pátio cercado, em frente ao qual havia uma praça com árvores e uma fonte. Vi soldados romanos nessa praça, porque a casa se tinha convertido em uma repartição de impostos. Quando a caravana chegou, certo número de curiosos se aglomerou em torno dos viajantes. A estrela tinha desaparecido novamente e isso inquietava os reis. Alguns homens se aproximaram, fazendo perguntas. Eles desceram de suas montarias e, da casa, vi que empregados vinham ao encontro deles, levando palmas nas mãos e oferecendo refrescos. Era o costume de receber estrangeiros distintos. Eu pensava comigo, são muito mais amáveis do que foram com o pobre José, apenas porque estes distribuem moedas de ouro. Disseram-lhes que o Vale dos Pastores era apropriado para levantar as tendas, e eles ficaram indecisos por algum tempo. Não os vi perguntar nada sobre o rei e menino recém-nascido. Mesmo sabendo que Belém era o lugar designado pelas profecias, eles, lembrando-se do que Herodes lhes havia encarregado, temiam chamar a atenção com suas perguntas. Pouco depois, viram brilhar no céu um meteoro sobre Belém. Parecia a lua quando aparece. Montaram em suas montarias e, contornando um fosso e uns muros em ruínas, deram a volta a Belém pelo sul e se dirigiram ao oriente, em direção à gruta da manjedoura que abordaram pelo lado da planície onde os anjos tinham aparecido aos pastores. Capítulo 63. Adoração dos Reis Magos. Eles desmontaram ao chegarem perto da gruta da tumba de Marana, no vale, atrás da gruta do presépio. Os criados desembalaram muitos pacotes, montaram uma grande tenda e fizeram outros arranjos com a ajuda de alguns pastores que lhes mostraram os lugares mais apropriados. O acampamento já estava parcialmente organizado quando os reis viram
a estrela aparecer brilhante e muito clara sobre a colina do presépio, dirigindo seus raios em linha reta em direção à gruta. A estrela estava muito grande e emitia muita luz. Por isso, eles a olhavam com grande espanto. Não se via a casa alguma devido à densa escuridão, e a colina aparecia na frente de uma muralha. De repente, viram dentro da luz a forma de uma criança resplandecente e sentiram uma alegria extraordinária. Todos procuraram manifestar seu respeito e veneração. Os três reis se dirigiram à colina até a porta da gruta. Mensor a abriu e viu seu interior cheio de luz celestial e a Virgem, no fundo, sentada segurando a criança, exatamente como ele e seus companheiros a tinham contemplado em suas visões. Voltou para contar aos seus companheiros o que tinha visto. Então, José saiu da gruta acompanhado de um pastor idoso e foi ao seu encontro. Os três reis disseram-lhe com simplicidade que tinham vindo para adorar o rei dos judeus recém-nascido, cuja estrela haviam observado e queriam oferecer-lhe seus presentes. José os recebeu com muito afeto. O pastor idoso os acompanhou até onde estavam os demais e os ajudou nos preparativos, juntamente com outros pastores presentes. Os reis se prepararam para uma cerimônia solene. Vi-os se vestirem com mantos muito amplos e brancos, com uma cauda que tocava o chão. Brilhavam com reflexos como se fossem de seda natural. Eram muito bonitos e flutuavam ao redor de suas pessoas. Eram as vestes para as cerimônias religiosas. Na cintura carregavam bolsas e caixas de ouro penduradas por correntes, e cobriam tudo com seus grandes mantos. Cada um dos reis era seguido por 4 pessoas de sua família, além de alguns criados de Mensor, que levavam uma pequena mesa, uma toalha com franjas e outros objetos. Os reis seguiram José e, ao chegarem sob o alpendre, em frente à gruta, cobriram a mesa com a toalha, e cada um deles colocava sobre ela as caixinhas de ouro e os recipientes que retiravam de sua cintura. Assim, ofereceram os presentes comuns aos 3. Mensor e os demais tiraram as sandálias, e José abriu a porta da gruta. 2 jovens do séquito de Mensor, que o precediam, estenderam um tapete sobre o piso da gruta, retirando-se depois para trás, seguidos por outros 2, com a mesinha onde estavam colocados os presentes. Quando estavam diante da Santíssima Virgem, o rei Mensor depositou esses presentes a seus pés, com todo o respeito, pondo um joelho no chão. Atrás de Mensor estavam os 4 de sua família que se inclinavam com toda humildade e respeito. Enquanto isso, Sair e Teoqueno aguardavam atrás, perto da entrada da gruta. Avançaram por sua vez cheios de alegria e emoção, envoltos na grande luz que enchia a gruta, apesar de não haver ali outra luz além da que é a luz do mundo. Maria estava recostada sobre o tapete, apoiada sobre um braço, à esquerda do menino Jesus, que estava deitado na manjedoura, coberto com um pano e colocado sobre uma tarima no local onde havia nascido. Quando os reis entraram, a Virgem colocou o véu, tomou o menino em seus braços, cobrindo-o com um amplo véu. O rei Mensor ajoelhou-se e, oferecendo os dons, pronunciou ternas palavras, cruzou as mãos sobre o peito e, com a cabeça descoberta e inclinada, rendeu homenagem ao menino. Enquanto isso, Maria havia descoberto um pouco a parte superior do menino, que olhava com semblante amável desde o centro do véu que o envolvia. Maria segurava sua cabecinha com um braço e o envolvia com o outro. O menino tinha suas mãozinhas juntas sobre o peito e as estendia graciosamente ao seu redor. Oh, como se sentiam felizes aqueles homens vindos do Oriente para adorar o menino rei. Vendo isso, dizia entre mim: seus corações são puros e sem mancha. Estão cheios de ternura e de inocência, como os corações das crianças inocentes e piedosas. Não se vê neles nada de violento, apesar de estarem cheios do fogo do amor. Eu pensava: estou morta.
Não sou mais do que um espírito. De outra forma, não poderia ver essas coisas que já não existem e que, no entanto, existem neste momento. Mas isso não existe no tempo, porque em Deus não há tempo. Em Deus tudo é presente. Eu devo estar morta. Não devo ser mais do que um espírito. Enquanto eu pensava essas coisas, ouvi uma voz que me disse: Que importância pode ter tudo isso que pensas? Contempla e louva a Deus, que é eterno, e em quem tudo é eterno. Vi que o rei Mensor tirava de uma bolsa pendurada na cintura um punhado de pequenas barras compactas do tamanho de um dedo, pesadas, afiadas na extremidade que brilhavam como o ouro. Era o seu presente. Colocou-o humildemente sobre os joelhos de Maria, ao lado do menino Jesus. Maria aceitou o presente com um agradecimento cheio de simplicidade e de graça, e o cobriu com a extremidade de seu manto. Mensor oferecia pequenas barras de ouro virgem, porque era sincero e caritativo, buscando a verdade com ardor constante e inquebrantável. Depois, retirou-se, recuando, com seus 4 acompanhantes. Enquanto sair, o rei Moreno avançava com os seus e se ajoelhava com profunda humildade, oferecendo seu presente com expressões muito comovedoras. Era um recipiente de incenso, cheio de pequenos grãos resinosos de cor verde, que colocou sobre a mesa, diante do menino Jesus. Sair ofereceu incenso porque era um homem que se conformava respeitosamente com a vontade de Deus, de todo o coração, e seguia essa vontade com amor. Ficou ajoelhado por um longo tempo, com grande fervor. Retirou-se e avançou Teoqueno, o mais velho dos 3, já de muita idade. Seus membros, algo endurecidos, não lhe permitiam ajoelhar-se. Permaneceu de pé, profundamente inclinado, e colocou sobre a mesa um vaso de ouro que continha uma bela planta verde. Era um arbusto precioso de talo reto, com pequenos ramos crespos coroados de belas flores brancas, a planta de mirra. Ofereceu a mirra por ser o símbolo da mortificação e da vitória sobre as paixões, pois esse excelente homem havia sustentado uma luta constante contra a idolatria, a poligamia e os costumes corrompidos de seus compatriotas. Cheio de emoção, permaneceu por um longo tempo com seus 4 acompanhantes diante do menino Jesus. Eu tinha pena dos outros que estavam fora da gruta esperando sua vez para ver o menino. As frases que diziam os reis e seus acompanhantes estavam cheias de simplicidade e fervor. No momento de se ajoelharem e oferecerem seus dons, diziam mais ou menos o seguinte: Vimos sua estrela, sabemos que ele é o Rei dos Reis, viemos adorá-lo, oferecer-lhe nossas homenagens e nossos presentes. Estavam como fora de si, e em suas simples e inocentes preces, encomendavam ao menino Jesus suas próprias pessoas, suas famílias, o país, os bens e tudo o que tinha, para eles, algum valor sobre a terra. Ofereciam seus corações, suas almas, seus pensamentos e todas as suas ações. Pediam inteligência clara, virtude, felicidade, paz e amor. Mostravam-se cheios de amor e derramavam lágrimas de alegria que caíam sobre suas bochechas e suas barbas. Sentiam-se plenamente felizes. Haviam chegado até aquela estrela para a qual, desde milhares de anos, seus antepassados haviam dirigido seus olhares e seus desejos com um anseio tão constante. Havia neles toda a alegria da promessa realizada depois de tão longos séculos de espera. Maria aceitou os presentes com uma atitude de humilde ação de graças. No início não dizia nada, apenas expressava seu reconhecimento com um simples movimento de cabeça sob o véu. O corpinho do menino brilhava sob as dobras do manto de Maria. Depois, a Virgem disse palavras humildes e cheias de graça a cada um dos reis e puxou seu véu um pouco para trás. Aqui recebi uma lição muito útil. Eu pensava, com que doce e amável gratidão Maria recebe cada presente. Ela que não necessita de nada, que tem a Jesus, recebe os dons com humildade. Eu também receberei com gratidão todos os presentes que me fizerem no futuro. Quanta bondade há em Maria e em José! Não guardavam quase nada para eles, distribuíam tudo,
entre os pobres. Capítulo 64. A adoração dos servos dos reis. Terminada a adoração do menino, os reis voltaram para suas tendas com seus acompanhantes. Os criados e servos se prepararam para entrar na gruta. Haviam descarregado os animais, erguido as tendas, organizado tudo. Esperavam agora pacientemente diante da porta, com muita humildade. Eram mais de 30. Havia alguns meninos que usavam apenas uns panos na cintura e um manto. Os servos entravam em grupos de 5, acompanhados por um personagem principal a quem serviam. Ajoelhavam-se diante do menino e o adoravam em silêncio. No final, entraram todos os meninos que adoraram o menino Jesus com sua alegria inocente. Os criados não permaneceram muito tempo na gruta, porque os reis fizeram outra entrada mais solene. Vestiram-se com mantos longos e flutuantes, levando nas mãos incensários. Com grande respeito, incensaram o menino, a mãe, José e toda a gruta do presépio. Depois de se inclinarem profundamente, retiraram-se. Essa era a forma de adoração que o povo daquele país tinha. Durante todo esse tempo, Maria e José estavam cheios de doce alegria. Nunca os havia visto assim. Derramavam frequentemente lágrimas de contentamento, pois se consolavam imensamente ao ver as honras que os reis rendiam ao menino Jesus, a quem tinham alojado tão humildemente e cuja suprema dignidade conheciam em seus corações. Alegravam-se de que a divina providência, apesar da cegueira dos homens, havia disposto e preparado para o menino da promessa o que eles não podiam dar, enviando de terras distantes aqueles que lhe rendiam a adoração devida à sua dignidade, cumprida pelos poderosos da terra com tão santa munificência. Adoravam o menino Jesus justamente com os santos reis e se alegravam com as homenagens oferecidas ao menino Deus. As tendas dos visitantes estavam montadas no vale, situado atrás da gruta do presépio, até a gruta de Maraha. Os animais estavam amarrados a estacas alinhadas, separados por meio de cordas, perto da tenda maior, ao lado da colina do presépio. Havia um espaço coberto com esteiras. Ali tinham deixado algo das bagagens, porque a maior parte foi guardada na gruta da tumba de Maraha. As estrelas brilhavam quando todos terminaram de passar pela gruta da adoração. Os reis se reuniram em círculo junto ao terebinto que se erguia sobre a tumba de Maraha. E ali, na presença das estrelas, entoaram alguns de seus cânticos solenes. É impossível descrever a impressão que esses cânticos tão belos causavam no silêncio do vale. Naquela noite, durante tantos séculos, os antepassados desses reis haviam olhado para as estrelas, rezado, cantado, e agora os desejos de tantos corações tinham se cumprido. Cantavam cheios de exaltação e de santa alegria. Enquanto isso, José, com a ajuda dos 2 pastores idosos, haviam preparado uma refeição frugal na tenda dos reis. Trouxeram pão, frutas, favos de mel, algumas ervas e vasos de bálsamo. Colocaram tudo sobre uma mesinha baixa coberta com uma toalha. José havia providenciado todas essas coisas desde a manhã para receber os reis, cuja vinda já esperava, pois a Virgem Santíssima a havia anunciado previamente. Quando os reis voltaram para a sua tenda, vi que José os recebia muito cordialmente e lhes rogava que, sendo eles os hóspedes, se dignassem a aceitar a simples refeição que lhes oferecia. Colocou-se junto a eles e começaram a refeição. José não mostrava timidez alguma, mas estava tão contente que derramava lágrimas de pura alegria. Quando vi isso, pensei em meu falecido pai, que era um pobre camponês e que, na ocasião da minha tomada de hábito, se viu na situação de sentar-se à mesa com muitas pessoas distintas. Em sua simplicidade e humildade, havia sentido, no início, muito medo. Depois ficou tão contente que chorou de alegria, sem pretender. Ocupou o primeiro lugar na festa. Depois daquela pequena refeição, José se retirou. Algumas pessoas mais importantes foram para uma hospedaria em Belém
E os demais se deitaram sobre seus leitos dispostos em círculo sob a grande tenda, e ali descansaram de suas fadigas. José, de volta à gruta, colocou todos os presentes à direita do presépio, em um canto, onde havia erguido uma divisória que ocultava o que estava atrás. A criada de Ana, que havia ficado após a partida de sua ama, manteve-se escondida na gruta lateral durante todo o tempo da cerimônia e não voltou a aparecer até que todos se houvessem retirado. Era uma mulher inteligente, de espírito muito tranquilo. Não via a Sagrada Família nem esta mulher olharem com satisfação mundana para os presentes dos reis. Tudo foi aceito com humilde gratidão e quase que imediatamente distribuído caritativamente entre os necessitados. Esta noite houve bastante agitação devido à chegada da caravana à casa onde se pagava o imposto. Houve mais tarde muitas idas e vindas à cidade, porque os pastores que haviam seguido o cortejo regressavam aos seus lugares. Também vi que, enquanto os reis, cheios de júbilo, adoravam o menino e ofereciam seus presentes na gruta do presépio, alguns judeus rondavam pelos arredores, espiando a certa distância, murmurando e conferenciando em voz baixa. Mais tarde voltei a vê-los, indo e vindo em Belém e dando informes. Chorei por esses desgraçados. Sofro vendo a maldade dessas pessoas que, naquela época, como também agora, se põem a observar e a murmurar, quando Deus se aproxima dos homens, e depois propagam mentiras, fruto de malícia e perversidade. Oh, como me pareciam aqueles homens dignos de compaixão! Tinham a salvação entre eles e a rejeitavam, enquanto esses reis, guiados por sua fé sincera na promessa, haviam vindo de tão longe para buscar a salvação. Em Jerusalém vi hoje Herodes, em companhia de alguns escribas, lendo rolos e falando sobre o que os reis haviam contado. Depois, tudo voltou novamente ao silêncio, como se houvesse interesse em fazer silêncio em torno desse assunto.